Lourdes, essa mãe que apareceu na França, mas para trazer a cura de Jesus para o mundo inteiro. Vamos silenciar um pouco o nosso coração agora. Olha para o irmãozinho que está do seu lado, faz assim. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Mais uma vez eu aprendi com a nossa Madre Kelly, não sei se ela já está aqui, ainda não, já está chegando. No primeiro show que eu fui com a Madre Kelly, ela perguntou qual é o primeiro mandamento. Todos responderam. E ela disse, mas na nossa comunidade nós estudamos o hebraico. E em hebraico, lá em Deuteronômio, o primeiro mandamento da lei de Deus é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Sabe qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Ouve. Só quem consegue silenciar o coração consegue ouvir a voz do Senhor, que é essa voz que cura, essa voz que liberta, essa voz que diz: faça-se, e o milagre se faz. Nossa Senhora, mais do que qualquer outra pessoa, soube ouvir a voz de Deus, e por isso a palavra morou nela e se fez carne nela. Ela deseja que essa palavra também opere na sua vida, na minha vida, milagres. Deus quer fazer hoje, nessa tarde aqui, milagres, por intercessão da Virgem Maria, mas é necessário ouvir o que Deus quer nos falar hoje. É necessário ouvir o que Deus quer nos falar. Eu quero saber aqui, quem já ouviu falar de Nossa Senhora, levanta a mão. Quem ama a Nossa Senhora, levanta a mão. Quem já teve uma experiência... Calma, não levanta não. Quem já teve uma experiência íntima com Nossa Senhora, profunda, e tem certeza que ela é sua mãe, levanta as duas mãos. Deus seja louvado. Porque não basta ouvir falar, é preciso ter experiência com essa mãe. Eu não sei se todos levantaram as mãos, mas se você não levantou a mão, saiba que Deus te trouxe aqui hoje, para que você pela primeira vez tenha uma experiência com essa mãe. Porque se você quer cura, libertação e salvação, você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Mas não adianta você ter uma experiência forte com Jesus e depois abandonar como Judas. O segredo para você perseverar no caminho de Jesus é Nossa Senhora. E nesses tempos, muita gente tem a voz de Jesus na boca, muita gente diz que ama Jesus, mas os mandamentos de Jesus estão lá no chão. Muita gente fala de Jesus hoje, mas não tem uma vida de intimidade com Jesus. E hoje, para que você tenha essa vida de intimidade com Jesus, Nossa Senhora quer te ajudar. Gente, sentir a presença da mãe é bom demais, é ou não é? É maravilhoso. Mas existem graus de união com Deus, também existem graus de união com a Virgem Maria. Existem graus no seu caminho de santificação, e hoje Deus não vai te deixar sair de mãos vazias. Você vai subir mais uns degraus nesse caminho de intimidade com Deus, através da Virgem Maria. Vamos dizer que o primeiro grau dessa escada é você experimentar o amor de mãe, é você sentir que você não é órfão, é você ter uma experiência de uma mãe que te ama, de uma mãe que cuida de você, de uma mãe que sempre que você chamar, ela vem em teu socorro. Esse é o primeiro degrau. Jesus não quer que você fique só no primeiro degrau. O segundo degrau
Eu vou dizer daqui a pouquinho o segundo degrau, porque nós vamos seguir o modelo do único discípulo que não abandonou Jesus na hora da cruz. Nós vamos seguir aqui o exemplo do único que não abandonou Jesus na hora da cruz. Vamos fazer silêncio mais uma vez. Peça para o seu irmão que está do seu lado. Diz assim para ele: ouve, Israel. Pronto, olha nos olhos dele, dela, dá um sorriso e diz: quietinhos. A palavra que Deus trouxe para essa pregação de hoje está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 3 a 5. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? A minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Talvez alguém não conheça o restante dessa passagem bíblica. Você que talvez esteja aqui e não conheça, Jesus disse para sua mãe que não era hora de fazer um milagre. Mas quando Maria mandou fazer tudo o que ele dissesse, Jesus fez o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, num casamento, onde o vinho simbolizava a alegria, o amor que estava faltando. Primeiro ponto que aconteceu aqui nessa passagem bíblica: Nossa Senhora sabia o que estava acontecendo naquela família. Ela sabia qual era o problema daquela casa. Por que que Nossa Senhora sabia que estava faltando vinho naquela casa? Porque ela era íntima daquelas pessoas. Quando alguém é íntima de você, ela tem acesso não somente à sua sala, ela pode entrar nos quartos, ela pode entrar até na cozinha. Como é que Nossa Senhora veio saber de um detalhe que só os donos da festa sabiam? Que faltou vinho. O que Nossa Senhora estava fazendo lá na cozinha para poder saber que estava faltando vinho? Nossa Senhora era íntima daquela família. Por isso, sendo íntima, ela não aproveitou. Sendo íntima da família, ela foi para a cozinha ajudar. Mesmo sendo convidada para o casamento, Nossa Senhora estava na cozinha ajudando. E porque ela estava lá na cozinha, ela ficou sabendo do problema. Nossa Senhora é mãe de todos os batizados. Mas diga assim comigo: ela só entra se ela for convidada. E qual foi o grau de convite que você fez para Nossa Senhora entrar na sua vida? Será que ela já pode entrar na sala? Será que ela pode entrar nos quartos? Ou será que está bagunçado demais? Não só na nossa casa, mas na nossa casa aqui. Porque a Bíblia diz que quando João estava aos pés da cruz, Jesus disse: mulher, eis aí teu filho. E para o discípulo: eis aí tua mãe. E a Bíblia diz: a partir dessa hora, João acolheu na sua casa. Algumas Bíblias dizem que ele acolheu na sua casa, porque a tradução literal seria: ele acolheu como coisa sua, ele acolheu como propriedade sua, na intimidade. Ele acolheu no íntimo dessa casa aqui do coração. Algumas Bíblias dizem que ele acolheu na sua casa. Maria soube do problema da falta de vinho, porque ela estava na intimidade daquela casa. Qual é o seu grau de intimidade com a Virgem Maria? Pensa agora, tenta refletir um pouco. Porque ela tinha acesso, aquela família deu permissão para ela entrar, ela pôde movimentar as coisas e resolver os problemas. Tem vezes que a gente quer resolver os problemas,
e não deixa Nossa Senhora, não deixa espaço para ela entrar. Nossa Senhora teve espaço naquela casa, deram permissão para ela agir, e porque ela soube, no versículo 3, ela apresentou a Jesus o problema. Vocês já pararam para perceber que Nossa Senhora não pediu para Jesus transformar água em vinho? Ela não pediu nada para Jesus, ela só falou para ele: filho, eles não têm mais vinho. Olha que delicadeza. Ela só mostrou a dor daquela família. Eles não têm mais vinho. Nossa Senhora, quando ela pede por você, quem reza aqui o Rosário da Madrugada junto com o Exército de São Miguel, diga eu. Que maravilha, gente. Porque quando a gente pede a Jesus junto com Nossa Senhora, São Luís Maria fala, é como se fosse um camponês que quer pedir uma coisa para o rei, Jesus. O camponês vai pedir uma coisa para o rei vai dizer não. O rei vai dizer: quem é você para entrar aqui na minha presença? Você é um pecador, um indigno. Mas se o camponês for amigo da rainha, ele vai pedir: rainha, por favor, conversa com o rei. São Luís fala, a rainha vai pegar uma bandeja de ouro. O único presente que eu tenho para dar para o rei é essa maçã que eu peguei no meu quintal. Aí você entrega para a rainha. Aí a rainha pega a sua maçã, corta bem bonitinho, tira até as coisinhas ruins que estão na maçã, coloca numa bandeja de ouro, enfeita com flores e apresenta para o rei. Dá o melhor sorriso para o rei. Só com o sorriso da rainha o rei já se desmanchou. Aí ele diz: o que você quer, minha rainha? Ela diz assim: sabe quem mandou esse presente para você? Foi o irmão Luís Maria, aquele miserável, pobre pecador, mas ele te ama tanto, e ele precisa de uma ajuda sua. O que o rei vai responder? É claro, minha rainha, ainda que seja a metade do meu reino, pode pedir, que eu vou dar para você entregar para o irmão Luís Maria. Se você é íntimo de Nossa Senhora, se ela pode entrar na sua casa, se ela tem acesso à sua casa, ela também vai te fazer ter acesso ao trono do rei. Ela vai apresentar as suas orações ao trono do rei. Ela que é imaculada, não tem pecado, vai encobrir as suas faltas, seus pecados, e vai dar o sorriso dela para o rei, e vai pedir o socorro que você precisa. Mais uma vez eu digo, qual é o espaço que eu tenho dado verdadeiramente para Nossa Senhora na minha vida? Os discípulos amavam a Virgem Maria, mas só um discípulo tinha uma intimidade mais profunda com ela. Quando Jesus disse: eis aí tua mãe, e fala que ele acolheu ela consigo, ele já tinha acolhido há muito tempo. Nós amamos o Senhor Jesus, nós te adoramos, nós nos emocionamos, cantamos na tua presença, mas quando o Senhor dá uma cruz, eu não sei se eu confio em ti mesmo não, Jesus. Quando eu perco um ente querido, eu não sei se o meu coração está mais no céu ou mais na terra. Eu não sei se eu continuo acreditando no momento que eu passo por uma prova, por uma dor. Se você, como São João, o discípulo amado, gente, ele era o caçula, ele era o mais novo, ele era o menos capaz de ter coragem de enfrentar todos aqueles soldados. Todos os outros, mais velhos, mais experientes, fugiram de medo. O único que ficou com Jesus na hora da cruz era quem tinha intimidade profunda com Maria. Era quem amava a Virgem Maria com mais profundidade. Todos eles amavam Nossa Senhora. Mas nesses tempos difíceis que nós vivemos, nós não podemos somente amar a Virgem Maria. Deus está te convidando a uma intimidade com ela. Deus está blindando as famílias nesse tempo de tanto ódio às famílias. Satanás quer destruir a sua família.
Ele não vai conseguir se você for íntimo da Virgem Maria. Aplaude essa mãe do céu. Ela quer socorrer a todos os filhos, mas tem filhos que ela só pode socorrer até um certo ponto. O socorro de Maria depende um pouco até onde nós deixamos ela entrar. Nós dizemos que amamos, mas quando ela quer intervir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas renúncias, nas nossas decisões, aí a gente vai ver se ama mesmo essa mãe, se tem intimidade com ela. No versículo 3, Jesus disse a Maria um não. Imagina, gente, filho, eles não têm mais vinho. Qual foi a resposta de Jesus? Mulher, isso não compete a nós, a minha hora não chegou. O que uma pessoa poderia entender dessa palavra? Eles não têm mais vinho. O que nós temos a ver com isso? Não está na hora de eu fazer milagre. Jesus deu a entender? Não. Jesus deu a entender que não. Mas quando Nossa Senhora pede, o não se torna sim. Não era a hora de Jesus fazer milagre, mas um coração humilde consegue transformar o não de Deus em sim. Quer ver um exemplo? Tem uma passagem bíblica em que, falando de humildade, aqui é a relíquia de Santa Bernadette, Deus seja louvado, nos abençoe Santa Bernadette. Ela dizia que para você conseguir ter 1 grama de humildade, grama, unidade de peso, você precisa de 1 tonelada de humilhação. Já receberam 1 tonelada de humilhação? Então, um coração humilde, Deus não resiste. A Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá suas graças aos humildes. Em outras palavras, Deus não consegue resistir a um coração humilde, é a fraqueza de Deus. Na Bíblia diz que uma mulher pagã, cananeia, em outra passagem diz cirofenícia, essa mulher tinha uma filha possuída por um demônio. Essa mulher vivia no paganismo, e quando Jesus foi lá se esconder com os seus discípulos, essa mulher encontrou Jesus e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando você tem uma filha, um filho sofrendo, você não fala tem piedade da minha filha, você fala tem piedade de mim, porque a dor do seu filho é sua dor. E ela gritava: tem piedade de mim. Jesus não respondeu a essa mulher. Quando Jesus não responde a sua oração, você desiste? Você desiste, sim ou não? Pois ela não desistiu, ela insistiu. Os discípulos disseram: manda ela embora, Senhor, nos enche a paciência já. E Jesus disse a ela: não cabe dar aos cachorrinhos o pão que deve ser dado aos filhos. Em outras palavras, não era a hora de Jesus fazer milagre no meio dos pagãos. Depois ele disse para os discípulos irem para os pagãos, mas não era a hora, não era a hora. Então, quando a mulher pediu, Jesus disse que não convém. Jesus disse um não para essa mulher. Primeiro ele não respondeu, ela desistiu, sim ou não? Agora Jesus diz: não convém dar aos cachorrinhos, aos pagãos, o que eu devo dar para os judeus primeiro, para cumprir as profecias, para os filhos. A mulher desistiu quando Jesus disse não. Ela disse: é verdade, Senhor, é verdade, eu sou pecador, eu sou pagã, eu não mereço. É verdade, o Senhor não veio aqui para fazer milagre, para curar, mas os cachorrinhos também comem os restos que os filhos desprezam. Ela quis dizer para Jesus: muitos judeus não acreditam no Senhor e desprezam o teu amor. Eu acredito, por favor, me dê essa migalha. Eu sei que eu não mereço, mas me dê essa migalha. A humildade dessa mulher foi tão grande. Eu costumo dizer que Deus Pai, quando mandou seu Filho aqui na terra, Ele deu um contrato
Jesus assinou o contrato. Tudo que o Pai mandou, eu vou fazer. Mas no contrato, sabe aquelas linhas pequenininhas, né? Aquelas cláusulas pequenininhas, nas entrelinhas, estava escrito assim: meu filho, tudo que eu mandei você fazer, se chegar uma pessoa humilde, você pode mudar os planos, você pode obedecer. Se uma pessoa muito humilde pedir, pode mudar tudo. Não era a hora de Jesus fazer milagre no meio dos pagãos. O que aconteceu? Jesus mudou os planos. Jesus mudou o não em sim. Não era para ele fazer um milagre ali fora da Terra Santa. Isso, por que a igreja é chamada de católica? Porque Jesus cumpriu a profecia ali na Terra Santa e depois mandou os apóstolos para o mundo inteiro, para os pagãos. Mas não era a hora de Jesus visitar os pagãos. Mas ele mudou os planos por causa da humildade daquele coração. Diga assim: a minha oração, feita com confiança, com humildade, muda a mim mesmo, muda a realidade e muda até mesmo os planos do Senhor. Talvez não seja a hora do seu filho receber a cura, mas tem pessoas que oram com tanta fé, com tanto esforço, com tantas lágrimas, com tanto sacrifício, que Deus acelera a hora, Deus apressa a hora. Talvez não seja a hora de acontecer o milagre que você pede, mas tem pessoas que pedem com tanta confiança, com um coração tão arrependido dos seus pecados, que o coração do Senhor não consegue resistir. Deus não resiste aos humildes. É a oração que toca o coração de Deus, a oração que não desiste, a oração que faz jejum, a oração que derrama lágrimas. Uma vez Santa Mônica disse para o bispo Santo Ambrósio, chorando: por favor, reze mais pelo meu filho Agostinho, para ele se converter logo, para ele mudar de vida, chorando. E Santo Ambrósio, cheio do Espírito Santo, fez um desabafo para Santa Mônica: minha filha, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. É impossível. Tenha fé, esse homem vai se converter. Pode bater palma, porque essa palavra é para você. Sabe o que Santa Mônica fez? Enxugou as lágrimas, tomou posse daquela palavra, e poucos dias depois ela viu seu filho se convertendo e se tornando um dos maiores santos da história da igreja, porque foi filho de muitas lágrimas e porque ela tomou posse da palavra de fé. O Senhor também muda os planos, e quando você é íntimo de Nossa Senhora, você busca a humildade. Santa Bernadette é a santa da humildade, porque ela olhava para Nossa Senhora e ela quis imitar tudo. Anos no convento ela foi muito humilhada, não sabiam que ela era vidente, não sabiam de uma ferida terrível. Quem viu o filme de Santa Bernadette sabe. E no final viram a santidade dela, a humildade dela. Quem ama Nossa Senhora vai crescendo na humildade e consegue tudo do coração de Deus. Quanto mais você deixar ela entrar na sua casa, entrar na cozinha, entrar nas suas bagunças, em todas as áreas da sua vida, ela vai poder falar com Jesus. E o que era não, Jesus vai mudar em sim. O que não era ainda a hora, mulher, não chegou a minha hora, ela vai mudar em sim. Muita gente não entende essa palavra. Por que Jesus falou mulher e não mamãe? Porque quando Jesus fala a minha hora, Ele está falando do sofrimento que Ele iria passar. No Evangelho de João, a hora de Jesus é a cruz. E quando Ele fala mulher, Ele está falando da mulher que na hora da cruz vai esmagar a serpente junto com Ele. Bombeiro aqui, por favor. Alguém está passando mal aqui. Vamos rezar uma Ave Maria
que Nossa Senhora abençoe com a bênção da Rainha da Paz e vai ficar tudo bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Mãe do Céu, que traz a cura, o consolo e o socorro, abençoe essa filha, esse filho amado. Nossa Senhora pediu, e Jesus, mesmo dizendo que não era a hora dele, Jesus mudou os planos e o milagre aconteceu. Jesus hoje também quer te dar esperança de que aquele milagre que há tantos anos você espera possa acontecer. Mãezinha do céu, hoje nós temos a irmãzinha aqui que está passando mal, talvez pressão baixa, mas agora nesse momento, quantas pessoas que você conhece ou que você não conhece estão passando por um momento de dor, de depressão? Quantas pessoas agora estão chorando a perda da sua casa, dos seus entes queridos lá no Rio Grande do Sul? Quantas pessoas agora estão passando por um momento de grande dor e de aflição? Quando você é unido a Nossa Senhora, sempre você é instrumento de socorro para essas pessoas. Por isso que nós começamos esse momento enviando o nosso anjo da guarda para alguém que nós amamos, está precisando de um socorro, está precisando de conversão, está precisando de um auxílio do céu. Quem é unido à Santíssima Virgem Maria sempre se preocupa, sempre tem zelo de servir o reino de Deus. E quando Nossa Senhora pediu, porque foi que Jesus, quando o diabo pediu para Jesus transformar a pedra em pão, Jesus estava 40 dias sem comer. Por que Jesus, era pecado Jesus fazer um milagre e transformar a pedra em pão? Não. Mas por que ao pedido do diabo, Jesus não atendeu? Afinal ele estava com fome. Porque quando é para satisfazer a mim mesmo, Jesus diz não. Senão as pessoas vão dizer, ele é homem, mas ele é Deus. Quando ele precisa, ele tem fome, ele manda a pedra virar pão. Então não é possível imitar Jesus, porque Jesus faz milagre, e então ele não é igual a mim. Ele precisa de uma coisa, faz assim, acontece. Afinal, quando 5.000 pessoas estavam com fome, ele multiplicou os pães. Mas quando é para ele, ele não fez nada. Quem aqui já viu o filme do Padre Pio? Levanta a mão. Quem não viu, dever de casa, ver filme do Padre Pio. Vale a pena, viu? Vai se tornar filho espiritual do Padre Pio. Padre Pio conseguiu milhões e milhões para a obra de Deus, que era construir um hospital. Mas o pai dele estava passando necessidade e pediu dinheiro para ele, e ele disse, eu não tenho, pai. E o pai dele chateado, milhões e milhões passam na sua mão, e você não tem um dinheiro de passagem para eu voltar para minha terra? Ele tirou do bolso 2 moedinhas e diz, é tudo que eu tenho, pai. Né? E o pai dele não entendia, né? Não entendia. Por quê? Para mim nada, para os outros tudo. Isso foi a vida dos santos. Para si mesmo Jesus não fez o milagre, mas quando Nossa Senhora pediu, eles não têm mais vinho, Jesus fez um milagre. Sabe por quê? Porque para Nossa Senhora foi muito difícil, uma mulher viúva, tudo que ela tinha na vida dela era Jesus. Quando Jesus fizesse o primeiro milagre dele, ele iria se separar dela, não ia mais ter o tempo de ficar com ela, de morar com ela, ela não ia mais poder ter o seu filhinho a todo momento junto com ela. Quando Jesus fizesse o primeiro milagre, ele iria se afastar de Maria, fisicamente pelo menos. Para Nossa Senhora foi uma dor, pedir aquele milagre foi um sacrifício para Nossa Senhora.
Mas ela disse: eles não têm mais vinho. Se você deixa Nossa Senhora entrar na sua vida, você vai perceber esse carinho de mãe. Ela esquece dela mesma. Quem é mãe sabe disso, né? Deixa o melhor pedaço para os seus filhos. Todo mundo vai dormir, por fim a mãe que vai dormir. Nossa Senhora esquece de si e diz para Jesus: filho, eu queria muito que você continuasse comigo. Eu sei que ainda tem algum tempo que a gente vai ficar junto, mas eu sacrifico esse tempo. Eu sei que não é sua hora de fazer milagre, mas os meus filhos não têm mais vinho. Nossa Senhora sacrifica a si mesma por causa de mim, por causa de você. Nossa Senhora esquece dela própria, e Jesus sacrificou esse tempo a pedido de Nossa Senhora para fazer o seu primeiro milagre. E gente, eu termino essa pregação entrando agora num assunto que eu gosto muito de falar. Deixa eu ver aqui como está o meu tempo. Vamos lá. Eu quero agora falar de um assunto profético. O porquê que Nossa Senhora está levantando o seu exército. Por que eu comecei essa oração hoje? Eu não sabia que o padre ia cantar Augusta Rainha, mas eu já ia começar com a oração da Augusta Rainha. Quem aqui reza o terço do combate à noite? Diga eu. Porque eu quero falar para você do tempo profético que Nossa Senhora está levantando agora. Nossa Senhora está fazendo outras Marias surgirem, não somente as mulheres, mas os homens também. Outros filhos e filhas que sabem esquecer de si próprio para lutar pela salvação da sua família. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, Jesus fala de 10 virgens que faziam o cortejo da noiva. Para quando chegasse o noivo, elas iriam entrar. As 10 virgens estavam com as lâmpadas acesas. As 10 eram virgens, mas somente 5 delas conseguiram entrar na festa de casamento. Jesus disse: vigiai, estai prontos. Essa parábola tem muito a dizer para nós. A festa de casamento está chegando. Nós estamos vendo um tempo muito difícil, um tempo terrivelmente difícil, mas um tempo novo está chegando. Mas nem todos vão entrar. Nem todos vão entrar nessa festa de casamento. E Nossa Senhora está preparando o seu exército para que nós possamos participar dessa festa de casamento. Olha só, meus irmãos. São Luís Maria vai dizer de um tempo que está chegando, em que as pessoas vão respirar Nossa Senhora, vão amar tanto Nossa Senhora, como que vão respirar. Eu lembro desse povo, desse exército, que reza o rosário todo dia, que anda pela rua e está dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Está indo para o trabalho, está voltando do trabalho: Pai nosso que estás no céu, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Eu vejo tanto, hoje em dia, o povo andando na rua, com seu tercinho na mão, rezando. Aqui em Goiânia acontece assim também, na rua, no meio no trânsito, no ônibus, o povo com a arma na mão, não é? Quem está com o terço aqui na mão, levanta a sua arma. Esse é um exército em ordem de batalha, e Deus está formando esse exército, e Deus disse que essa vitória seria por Maria. São Luís profetizou que viria um tempo muito difícil. Nossa Senhora das Graças disse: olha, quando tudo parecer que estiver perdido, eu estarei lá. Quando parecer que tudo estiver perdido, eu estarei presente. Nossa Senhora disse. O tempo que a gente está vivendo está estranho, não está, gente? Quando parece que a família está perdida, não tem mais solução, eu estarei presente. E feliz daquele que percebe essa presença. Feliz daquele que percebe. São Luís fala
que quando chegasse esse tempo, que as pessoas como que respirassem Maria, o Espírito Santo vai fazer uma obra tão maravilhosa nesse mundo, que nunca na história da humanidade, a humanidade vai ser tão cheia do Espírito Santo, como nesse período que vai vir. Outro santo, Beato Francisco Palau, vai dizer que vai vir um tempo muito difícil. Ele é do século XIX. Mas nesse tempo difícil vão atacar a fé cristã, vão atacar os mandamentos. Nesse tempo vai surgir um povo de Deus que vai enfrentar pela oração e pelo sacrifício todas essas mentiras de Satanás. E depois de momento difícil, como que uma dor de parto, vai surgir um período histórico que Deus vai ser glorificado como nunca foi em toda a história da humanidade. Pode aplaudir. Nossa Senhora apareceu em Quito, no Equador, aqui na nossa América Latina, falando castelhano. Apareceu em Quito, no Equador, a Madre Mariana de Jesus Torres, aparição aprovada pela igreja, e ela disse, no século XX, gente, foi no século XVI para o século XVII, Nossa Senhora disse, ofereça a tua vida em sacrifício, pelas pessoas que vão viver no século XX e século XXI, ofereça, porque vai ser o pior período histórico que já houve, vai ser um tempo muito difícil, principalmente o pecado da impureza. O que é pecado da impureza? Os pecados da carne, os pecados contra a castidade, que vão levar muitos para o inferno. Ela disse, não vão existir almas virginais. O que é uma alma virginal? É São Domingos Sávio, São Luís Gonzaga, uma criança que nunca viu um corpo de mulher exposto na rua, não existe. Eu me lembro que o padre Luciano morreu com quase 90 anos, ele chegou aqui no Brasil em 51, ele disse, eu era padre de 20 anos, nessa época eu nunca tinha visto a perna de uma mulher de fora. Imagina, uma alma virginal, que guardou a castidade dos olhos, não existe mais hoje. Nossa Senhora disse nessa aparição, basta ver o outdoor, basta ver na rua as roupas, que até as católicas usam, que nunca em 2000 anos de igreja, não é questão de cultura não, gente, é questão de moralidade que foi sendo destruída nesse século. Ela disse, o século XX será um século, olha só, o padre Paulo Ricardo uma vez disse uma palavra que me marcou, as católicas de hoje, as nossas filhas de hoje, muitas vezes se vestem bem pior que as prostitutas da década de 50, mas se tornou tudo normal, e Nossa Senhora vem dar um basta nisso. Nossa Senhora disse para a Madre Mariana, o século XX, o espírito de impureza vai tomar conta de quase tudo, nas praças, nas ruas. Sabe essa lama que está lá no Rio Grande do Sul? É uma imagem da lama de pecado que está no mundo inteiro. Diz que a imoralidade vai estar em todos os lugares, é o que a gente vê hoje. E ela disse, vai ser o pior século, o pior período, mas depois a igreja vai viver um tempo histórico como uma criança que rejuvenesceu. A igreja vai viver um tempo de pureza, um tempo de família, um tempo de bondade, de santidade, como nunca antes existiu na história. Vários santos profetizaram isso. São Luís Orione, São Luís Maria de Montfort, e São Luís diz, e os outros santos dizem, esse tempo vai vir por meio da Virgem Maria. Feliz quem está se preparando para esse tempo. Os santos estão profetizando. Olha só, a irmã Lúcia disse para o padre Fuentes, ela disse, o rosário está sendo a arma que Nossa Senhora está dando um poder tão grande como nunca antes ela deu. Não existe problema que não possa ser resolvido com o rosário nesses tempos, porque esses são os últimos tempos. Ela disse ao padre Fuentes. Nossa Senhora disse ao padre, a irmã Lúcia disse ao padre Cafarra, o cardeal Cafarra, que a batalha final de Satanás, que era agora, era para destruir as famílias.
Família não vai ser mais papai, mamãe e filhinho. Família vai ser outra coisa. Já ouviram falar disso? E tem coisa que, se a gente falar aqui em público, a gente é preso. Se a gente falar o que o catecismo da Igreja Católica diz, a gente é preso. Pois a irmã Lúcia profetizou: a batalha final vai ser contra a família. Dando para perceber, gente, o tempo que a gente está vivendo, mas também nós que temos fé, também conseguimos perceber que todas essas dores não são dores à toa, não. São dores de parto. Nós estamos esperando um novo nascimento, que em todas essas aparições, para todos esses santos, foi profetizado esse tempo novo. Mas antes desse tempo novo vai haver uma grande prova. A pandemia foi um teste. A beata Helena Aiello diz que grande parte da humanidade vai perecer. Nossa Senhora em Akita, aparição no Japão aprovada pela igreja, diz que grande parte vai perecer. Mas aqueles que se refugiaram na casa de Maria, na arca do coração imaculado de Maria, serão preservados da grande tribulação. Pode aplaudir a Nossa Senhora. Mas não basta que eu esteja com o terço na mão, que eu esteja dentro dessa casa de Maria, que eu esteja dentro dessa barca de Maria. Ontem Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco teve um sonho, vou contar já sobre Nossa Senhora Auxiliadora, a barca da igreja. É preciso que eu e você entreguemos a nossa vida para recolher mais pessoas dentro dessa arca. Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que tem acontecido, o que aconteceu em Ruanda, Nossa Senhora avisou antes. Quem já ouviu falar do massacre de Ruanda, Nossa Senhora apareceu 13 anos antes e disse: vai acontecer tudo isso. Se não rezarem o rosário, não mudarem de vida. E o que aconteceu em Ruanda é um sinal do que vai acontecer no mundo inteiro. Esse é o tempo que nós estamos recolhendo todo mundo, como na arca de Noé. Noé recolheu os animais. Agora nós estamos recolhendo todos os pecadores dentro do coração de Maria. Todos. Quando eu vi o filme da lista de Schindler, no final do filme, ele olhava para o relógio de ouro dele, ele dizia assim: se eu tivesse vendido esse relógio, eu tinha salvado mais 10 judeus. Ele olhava para o carro dele, ele dizia: se eu tivesse chorando, se eu tivesse vendido esse carro, eu tinha salvo mais 20 judeus. Que quando chegar o tempo da provação, eu e você formos protegidos, a gente não chore dizendo: se eu tivesse sido um pouquinho mais generoso, eu tinha salvo minha família inteira. Se eu tivesse acordado na madrugada com mais fidelidade, se eu tivesse feito aquele jejum que Deus me pediu, se eu tivesse feito a confissão com mais frequência. Gente, nós somos essas virgens, e Deus está nos chamando agora a encher nossas lâmpadas de óleo. Depois que o noivo chegar, não dá mais tempo de encher. Mas irmão, eu estou na graça de Deus, eu me confesso. Irmão, eu estou fazendo a minha parte. Jesus não te pede só para você fazer por você. Cada terço que você reza, você está aumentando o óleo na sua lâmpada. Cada jejum que você faz, cada acordar de madrugada, cada confissão bem feita, mas principalmente a sua doação de rezar pelos pecadores, fazer sacrifício e evangelizar, você está enchendo sua lâmpada. Quando chegar o noivo, você vai estar preparado. Deus está nesses tempos nos preparando para grandes graças que vão vir, grandes graças. E nessa aparição da Rainha dos Anjos, muitos de vocês já conhecem, quando Nossa Senhora apareceu em 1864 para o padre Luiz Eduardo Sestac, que hoje é um beato da igreja. Nossa Senhora apareceu e disse: chegaram os tempos em que os demônios vão agir para destruir a fé, para destruir a moral, afastar as pessoas do mandamento de Deus, confundir as pessoas qual é a doutrina verdadeira. Nesse tempo, Deus quer que vocês invoquem os anjos,
como nunca antes. Essa é a hora dos anjos, como dizia o Padre Pio. E Nossa Senhora diz isso e o padre diz, ela mostra para o padre, e ele assustado, diz assim: mas mãe, Deus é tão bom, Deus não pode enviar os anjos para o mundo inteiro, para afastar os demônios, sem as pessoas pedirem? E Nossa Senhora diz: não, porque a oração é uma exigência de Deus. Então nos ensine, mãe, uma oração com a qual nós possamos invocar os anjos, invocar a Senhora como Rainha dos Anjos. Até porque em La Salette, Nossa Senhora disse que Lúcifer seria solto do inferno nesse ano. Olha só, mais de 20 anos antes, 18 anos antes, ela apareceu em La Salette e disse que nesse ano, 1864, e os demônios iriam se espalhar pela terra, iriam enganar as pessoas, fingindo ser um parente falecido, conversando com as pessoas, levando a acreditar num outro evangelho. Nossa Senhora disse em La Salette, esses parentes falecidos seriam os demônios, disfarçados de parente falecido, para enganar as pessoas. Aí eu olhei, 1864, Nossa Senhora avisou em La Salette, que seria 1864, Nossa Senhora apareceu para o Padre Sestac, outra aparição, em 1864, eu falei, os mortos se comunicando com os vivos? Isso me lembra alguma coisa. Aí eu fui pesquisar, quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, quando eu pesquisei, 1864. Ela disse, vão ensinar outro evangelho, outra interpretação do evangelho. São Paulo diz em Gálatas, se alguém ensinar outra interpretação do evangelho, que seja excomungado. Repito, ou eu, ou um anjo vindo do céu, se ensinar um outro evangelho, seja anátema, excomungado. Então, no mesmo ano que surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, foi o ano que Nossa Senhora profetizou esse engano da doutrina. Todo respeito, eu tenho amigos que são espíritas, mas não diga que você é espírita e católico. Ou você é uma coisa ou você é outra. Católicos, acordem para a sua fé. Acordem. Se você acredita em reencarnação, você negou a redenção de Cristo, porque reencarnação é autossalvação, não precisa de Jesus. Reencarnação é lei do karma. Jesus foi um amaldiçoado em outra geração, em outra encarnação, para ter morrido daquele jeito. E não é isso que a gente acredita. A gente acredita em ressurreição. Jesus pagou os meus pecados e de graça eu fui perdoado. De graça, todo o mal que eu fiz foi para as chagas dele, e Maria chorou os meus pecados na chaga de Jesus, e de graça ele me perdoou, de graça ele abriu o céu para mim. Claro que agora eu tenho que ter gratidão, seguir o caminho da cruz, os passos de Jesus, mas o meu perdão foi de graça, não precisa eu passar por outras encarnações. A Bíblia diz, Hebreus 9:27, o homem vive uma só vez, e logo depois da morte vem o julgamento. Não existe isso. Respeito quem acredita diferente, porém eu escolhi ser da religião fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, gente, está chegando num momento especial da gente transformar toda essa palavra em oração, mas por isso que a nossa Madre Kelly profeticamente, há 23 anos atrás, quando eu cheguei no mosteiro, a primeira coisa que a Madre Kelly falou comigo: irmão, olha só, eu vou te dar esse livrinho de oração. A Madre Kelly já está aqui? Ainda não? Eu vou te dar esse livrinho de oração, e aqui nesse livrinho tem uma oração muito especial, que é a oração da Augusta Rainha. Eu conheci a oração de São Miguel, eu divulgava na minha paróquia,
Porque além de todas essas profecias que eu disse para vocês, o Papa Leão XIII também teve uma visão, que nesse século Satanás iria desafiar a igreja, desafiou a Deus de destruir a igreja, e Deus permitiu que Satanás tivesse um poder de infiltração, de destruição na fé, na igreja. Então o Papa Leão XIII, quando teve essa visão, ele compôs essa oração que nós rezamos de São Miguel Arcanjo, tão poderosa, que nós rezamos todos os dias, né? Essa oração eu divulgava, mas a Augusta Rainha eu não conhecia, e a Madre Kelly disse: irmão, se for possível, decore essa oração, que é uma oração muito especial. E aí, algumas vezes a gente acordava de madrugada, a Madre Kelly, a Madre Jane, outras irmãs, outros irmãos, e a gente ia com o crucifixo, com a estampa de Nossa Senhora, com a imagem de São Miguel, de São José, a gente ia caminhando 10 quilômetros, né? Às vezes mais, subindo montanha, rezando o rosário e rezando esse terço do combate. Há 23 anos atrás, a gente já rezava em procissão. A Madre Kelly transformou essa oração num terço. Junto com a oração da Augusta Rainha, ela colocou a jaculatória: São Miguel e todos os santos anjos, São Miguel e todos os santos anjos, São Miguel e todos os santos anjos. Então a gente está cumprindo uma profecia. Essa oração é para esses tempos, porque nunca antes essa oração está tão conhecida e rezada todos os dias. Nossa Senhora prometeu que com essa oração, ela poderia enviar as legiões de anjos para limpar, expulsar os demônios das nossas casas, das nossas famílias. Quanta gente eu ouço, me abraça, chora e diz assim: irmão, eu fui liberto por uma depressão, rezando com o Senhor. Irmão, existiu uma maldição na minha casa, foi quebrada graças ao Senhor. Irmão, rezando com o Senhor aconteceu esse milagre. Não foi comigo, gente, eu só era um coadjuvante. Eu, irmã Maria Raquel, nós irmãos e irmãs, é porque está se cumprindo essa profecia. O povo está junto, rezando o rosário. Somos milhares todos os dias rezando o rosário, todos os dias rezando o terço da misericórdia, todos os dias numa oração aos anjos, oração de libertação, no terço do combate à noite. Se alguém aqui nunca rezou o terço do combate com o canal do Instituto Hesed, eu convido de você fazer a experiência. É uma faxina espiritual que Deus faz, porque você chama os anjos e o Espírito Santo expulsa da sua casa todo o mal. Está se cumprindo essa profecia. Essa oração foi ensinada lá atrás, mas agora, nesses tempos que todo esse mal está crescendo mais, Nossa Senhora está fazendo ficar conhecida, porque chegou a hora da vitória. Chegou a hora da serpente ser finalizado esse trabalho. Ela já foi vencida, mas por enquanto ela está debaixo do pé de Nossa Senhora, mas o rabo dela ainda consegue pegar os desavisados. Quem está no colo de Nossa Senhora não vai ser pego pelo rabo da serpente. A cabeça já está esmagada, mas enquanto ela puder, ela tenta pegar os que estão por aí. Quem está no colo de Maria, na casa de Maria, na arca do coração de Maria, está protegido. E como é que você faz para ser essa virgem prudente? Como é que você faz para você estar com a sua lâmpada acesa? Para você entrar na intimidade da casa de Nossa Senhora, fazendo o que ela pediu. Primeiro degrau da sua intimidade com Nossa Senhora é você ter uma experiência que ela é a tua mãe. Repete comigo: ter uma experiência que Maria é minha mãe. Segunda etapa da sua intimidade com Nossa Senhora: não basta saber que ela me ama, é preciso que eu também ame essa mãe. Então como é que eu mostro? Jesus diz que amor é obedecer, está lá no Evangelho. Quem me ama, quem obedece o que eu digo. Então quem ama Nossa Senhora, quem obedece o que ela diz. Qual foi o último versículo que eu li aqui? Versículo 5: fazei tudo o que Ele vos disser. Então, segunda etapa da sua intimidade com Nossa Senhora: se você está fora dos mandamentos de Deus, você vai se confessar. Se você está desobedecendo o que diz a igreja, você vai se ajeitar.
se você está usando contraceptivo, se você está fechado à vida, se você está junto, não é casado na igreja, você ama Nossa Senhora, quer se entregar a ela, você vai fazer tudo o que Ele vos disser. Você vai obedecer os mandamentos e assim você vai entrar na barca da igreja. É a segunda etapa. Terceira etapa, você vai se consagrar à Virgem Maria. Todos os dias se consagrar ao Imaculado Coração dela, mesmo que seja a consagração mais simples. Quarta etapa, você vê que você não pode ter uma religião só para eu sentir, me emocionar, isso é importante, mas quando eu me emociono, eu tenho que levar o meu irmão que ainda não experimentou, para também sentir esse abraço de mãe. Eu preciso servir. Será que eu estou servindo na minha paróquia? Será que eu estou trabalhando pela evangelização? Ou será que eu estou numa religião egoísta, que só eu e Deus, Deus e eu, e o meu irmão nada? E lutar